dia a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui na universidade para realizar esse debate tão importante. Me cabe, então, fazer a moderação dessa mesa e gostaria de lembrar, então, que o nosso título, o título desse seminário é o argumento de autoridade e a autoridade do argumento, moralidade sobre os usos da arma na convivência civil e militar. Eu queria enfatizar essa frase, o argumento de autoridade, na verdade, é o argumento da autoridade, a autoridade que não precisa de argumentos para fazer valer o seu lugar de poder, nesse caso, numa determinada relação que é instituída. Então, acho que hoje, a partir das colaborações dos tutores, sobretudo, a gente pode fazer uma discussão bem apropriada sobre isso, com vias a desenvolver um protocolo, ou uma linha de trabalho que possa acomodar melhor esses efeitos da realização de um curso com essas características, com esse público, Nosso público é um público diferenciado, e como é que a gente pode seguir trabalhando, dando melhores condições para todos, e discutir sobre esses fenômenos que acontecem cotidianamente. Então, a gente não combinou uma ordem, mas a gente pode combinar agora. Você quer falar primeiro? Eu saí Tá bom. Então tá. Então a gente começa então com o professor Kant, depois com a professora Jaqueline e em seguida com o professor Marcos Veríssimo. Bom dia. Obrigado a todos pela presença aqui, que, como disse o Pedro, nós sabemos que é custosa, a todos vocês, mas muito necessária. Eu queria pedir desculpas inicialmente, que eu tenho um médico marcado meio-dia, então eu vou não vou poder ficar até o fim da mesa aqui, mas que eu estou muito feliz, por estar aqui e por nós termos ganho esse prêmio, isso que é principalmente por causa do júri, como ele chamou a atenção, de que não são os cientistas sociais que deram o prêmio, quem deu o prêmio foram os engenheiros. E isso não é pouca coisa, porque atualmente eu estou numa posição de pró-reitor aqui, vai estar dando ressonância aí. De pró-reitor, de pesquisa, pós-graduação e inovação aqui na universidade, coisa que não tem nada a ver com esse prêmio, porque isso aí é outra coisa. E constato que 90% dos pró-reitores de pesquisa pós-graduação das universidades federais são engenheiros, e alguns deles assim com doutorado em física, outro com doutorado em educação, mas todos eles, quer dizer, uma imensa maioria é engenheiro. Então, quer dizer, essa categoria de engenheiros realmente controla esse campo atualmente esse campo da pesquisa, pós-graduação e inovação em termos administrativos. Bom, em segundo lugar, eu queria elogiar aqui, publicamente, o Pedro e a Mônica por razões muito particulares e institucionais. Em primeiro lugar, essa atenção aos tutores foi despertada em mim pela dissertação da professora Mônica. A professora Mônica fez um mestrado em que a dissertação dela tratava da importância que os tutores tinham no sucesso dos cursos dos cursos de educação à distância, EAD. E ela me chamou oralmente a atenção a isso, eu pedi para ler a dissertação e entendi com muita clareza, que é uma coisa que tem a ver com essa discussão aqui, quer dizer, que o EAD, quando ele vem para o Brasil, ele se insere dentro de uma tradição nossa, que é uma tradição muito hierárquica, e que necessita de intermediários para passar um conhecimento legítimo para as pessoas. Então, as pessoas não têm tanto interesse de saber o que está escrito no Brasil, como na tradição católica, como saber o que aquilo significa. E o que aquilo significa tem que ter uma autoridade para dizer. Por isso que eu estou dizendo que tem a ver com a nossa discussão aqui, essa autorização do significado por alguém, que é
ao contrário de uma tradição, né, protestante americana, em que, né, cada um tem a sua interpretação e lê diretamente, né, a Bíblia, etc, etc. Isso estou falando, né, desde os primórdios. Então, nos Estados Unidos, eu que estudei lá, eu me lembro disso, que eu fui pela primeira vez usar um computador, eu nem sabia o que era quando eu cheguei lá, em 1985. Né, a minha universidade tinha tirado todas as máquinas de escrever e colocou o computador em tudo quanto é lugar. E eu não sabia nem o que era aquilo, nem como é que ligava e tal. E tive que pedir para alguém para me explicar, um colega meu, e ele ficou muito surpreso. Disse assim, não, mas tem um manual aí do lado do computador, tem um manual. Eu digo, bom, meu amigo, eu já li o manual, não entendi nada, não é isso e tal. Aí ele veio me explicar, era bom sujeito e tal, é o Jim. Aí, e eu fiquei com isso, porque eles não admitem, né? E aqui tem uma pessoa de gente que aprende computação, né? Tem um professor que ensina, muita gente ganhou dinheiro aqui, ensinando as pessoas a usar computador, né? E lá isso é impensável, ninguém pensa numa coisa dessa, né? E, portanto, a Mônica tinha, eu digo, bom, isso aí tem a ver com essa dissertação da Mônica, né? Que você lá pega as coisas online, se comunica diretamente, mas aqui você precisa de um intermediário, né? E quanto ao Pedro, porque o Pedro, que assumiu a coordenação desse curso há algum tempo, com certa resistência, né, das pessoas que lá do CEDERJ, mas o Pedro conseguiu não só tocar o curso do jeito que tocou, no início, com muitas questões, né, específicas referentes a esse curso, que nós tivemos que fazer valer junto à comissão lá do CEDERJ, mas como desenvolveu isso de uma maneira absolutamente exemplar, né? Tanto é que agora ele está vindo lá de Porto Alegre, de onde ele participou de um seminário que reuniu um monte de gente que é especialista nessas coisas, ou se pretende, né? Alguns deles se pretendem. E fez lá uma exposição que foi muito bem vista por todos. Bom, com isso, eu passo ao assunto um pouco, que já mencionei aí, qual é a origem, né, e qual é a discussão que está em pauta, e, portanto, a discussão está em pauta também, é isso que eu estou dizendo, pela autoridade dos tutores, né, junto à transmissão do conhecimento. Então, vocês precisam estar cientes disso, né, de que vocês podem não ser professores, no sentido estrito, né, como o Pedro disse, do termo, mas vocês também são intérpretes, né, então, vocês detêm um conhecimento que as outras pessoas não têm, supostamente, mesmo que não detenham, né, e isso é uma coisa muito importante. E dizer que também essas distinções, elas podem ser procuradas um pouco, né, nas formas de produção da verdade jurídica, né, no Ocidente, e também nas formas de transmissão do conhecimento jurídico, né, no Ocidente. E eu aqui estou me referindo especificamente a um livrinho do Michel Foucault, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, e a um outro texto de um advogado, um advogado não, né, mas bom, ele é um advogado americano, chamado Harold Berman, que tem um livro chamado Direito e Revolução. E nesse livro ele vai descrever formas de ensino arcaicas que vigiam em Bolonha, né, e vai mostrar como é que essas formas eram. O que esses autores estão chamando a atenção é exatamente que a nossa forma de produzir verdade jurídica atual, que é essa do inquérito, ela convivia, né, na Idade Média com uma outra forma de produção da verdade jurídica, que era o chamado de sistema de provas legais, né? E esse sistema de provas legais queria dizer o seguinte, que a verdade jurídica que surgia dos testes das provas que eram feitas com as pessoas não dependia de fatos, né, mas dependia de escolhas feitas pelos deuses de quem tinha razão. Então você botava duas pessoas para duelar, e a que ganhasse o duelo tinha razão, e a que perdesse o duelo não tinha razão, era simples assim, né? Então a pessoa não ganhava ou perdia por causa dela, ela ganhava ou perdia numa circunstância porque tinha sido escolhido, né, pelos deuses e, portanto, tinha razão. Havia outras formas também muito interessantes dessa questão, mas essa forma de produzir
vamos dizer, verdade jurídica, passou a conviver, a partir do século XI, mais ou menos, no Ocidente, uma outra forma que se chama de inquérito, né, que é uma forma de produzir a verdade jurídica baseada no testemunho. Né? Testemunha, a pessoa testemunha, então o testemunho dela é o que vale como produtor de verdade. Né? Então, não é mais o poder dos deuses que vai escolher, mas o testemunho dos fatos. Então, no primeiro caso, não existe interesse em saber os fatos, e apenas em saber quem tem razão. E no segundo momento, existe um interesse e uma necessidade de demonstrar quais são os fatos. E aí é que é o nó da questão, essa questão dos fatos. Né? Em primeiro lugar, porque quando você vai, ou quando se instaura, né, o conhecimento científico no Ocidente, que é um pouco depois, né, você vai instaurar uma maneira de produzir fatos na ciência. Isso. E o que a ciência vai chamar de fatos são resultado de consensualizações entre os pares. O que a ciência diz que são fatos é isso. As pessoas descobriram alguma coisa, levaram essa coisa para os seus pares, ou através de uma publicação, ou através de uma discussão, não interessa como, os pares discutiram isso. Então vejam que, olha só, que a ideia de fatos está associada à ideia de igualdade dos interlocutores. Então, quer dizer, se eu chegar aqui, você olha, descobrir não sei o quê, aí eu, Jaqueline, o que você acha? Então, estamos todos aqui nessa mesa, somos todos iguais. Né? Não estamos em posições de diferença de poder. Então, a argumentação que surge dessa igualdade dos interlocutores é que vai criar um fato que é aceito por todos eles como um fato. Então, isso é um fato. E isso é o que a palavra em inglês, fact, quer dizer. Quando você diz em inglês, this is for a fact, você está dizendo que isso é uma coisa consensualizada. Mas não é consensualizada porque você está dizendo. Ela está dizendo que ela foi anteriormente considerada uma coisa consensual. Né? Então, isso quer dizer fact em inglês. Por exemplo, em inglês, você não pode traduzir a expressão apurar a verdade dos fatos. Ela é intraduzível. Não se pode traduzir isso em inglês. Não existe jeito. As pessoas não entendem, inclusive, o que você quer dizer com isso. Porque você não pode apurar a verdade de uma coisa que já teve a sua verdade consolidada. Não é isso? A única maneira que você tem de fazer isso é você contrapor um outro fato. Quer dizer, você dizer que aquele fato foi discutido, mas faltou discutir isso, faltou discutir aquilo. Quer dizer, não alguma coisa já conhecida, uma coisa diferente. Né? Então aí pode ser que aquilo deixe de ser um fato e apareça outro fato mais compreensivo, né, em termos das suas causalidades e das suas circunstâncias. Então, esse jogo, né, de construção da verdade através da argumentação está profundamente enraizado na igualdade dos interlocutores. E é isso que a filosofia, que aqui os brasileiros costumam usar com muita impropriedade, né, que é a filosofia habermasiana, está sempre dizendo que ela parte da ideia de que todos os interlocutores são iguais. Só que quando se trata de questões de direito, questões militares e questões da sociedade brasileira em termos de hierarquizada, que você sabe quem está falando, os interlocutores nunca são iguais, nunca estão em posição de igualdade de poder em relação à estrutura social. Então, isso evita e impede que a interlocução entre os iguais e, portanto, a consensualização se manifeste. Né? Ora, também, né, quer dizer, esses argumentos fáticos, né, ou esses argumentos que levam aos fatos, são caracterizados na ciência por aquilo que nós chamamos de empiria. Né? A empiria só pode existir se houver consenso. Né? Quer dizer, nós estamos aqui, podemos ter vários consensos sobre esse seminário. A tentativa aqui é de você criar um consenso entre o público e os professores
que possa dar conta do problema que nós estamos apurando. Esse consenso pode ser muito bom, pode ser unânime, pode não ser, pode ser da maioria, pode e tal, mas de qualquer maneira todo mundo ouviu os argumentos, todo mundo vai ter que discutir isso usando esses argumentos. E por isso que é o sistema argumentativo. Eu não vou poder voltar a esse assunto nesse grupo sem lembrar que esse seminário existiu e que os argumentos apresentados foram esses. Para mudar alguma coisa sobre isso, eu vou ter que trazer um outro argumento, uma outra questão fática, né? Um outro que se resuma num fato. Então, isso é uma questão que eu acho que deve orientar esse pensamento. Quer dizer, que nós estamos numa sociedade hierárquica, ela é uma sociedade de intermediários, esses intermediários detêm poder, e o poder que eles detêm deriva de um saber particularizado que supostamente eles detêm frente a um público que não detém esse conhecimento. Então, o conhecimento, nesse caso, o saber, é fonte de poder. Então, existe uma associação na nossa sociedade entre saber e poder. Enquanto que toda a tradição ocidental quer separar na ciência o saber do poder. A ciência o tempo todo está dizendo que o poder não vale, o que vale são as descobertas, são os cientistas, não sei o que e tal. O que não é necessariamente verdade, mas vamos dizer, uma busca, né? Uma intenção. Bom, como exemplos de prova legal, né? Eu não sei se vocês mais ou menos entenderam isso, mas eu vou lembrar de duas formas de prova legal. Uma que se chamava compurgácio, né? Que era uma forma que eu tinha uma discussão com uma pessoa, e aí um conflito qualquer, né? E aí chamava uma espécie de árbitro, e num dia determinado, cada um levava as pessoas que iam testemunhar que ele era uma pessoa de bem. Isso. E quem levasse mais gente, ganhava. Ou seja, não tem nada a ver com os fatos, tem a ver com a capacidade, né, com a importância social dos contendores. Né? Isso é uma forma de administrar conflito. Né? Um outro que é muito conhecido é que jogava a feiticeira dentro d'água, com a pedra amarrada, né, na perna. Se ela afundasse, ela era inocente, e se ela flutuasse, ela era feiticeira. E aí você queimava a feiticeira quando ela flutuava. E quando ela não flutuava, era inocente. Isso parece uma coisa ilógica à primeira vista, mas não é. Porque se ela fosse feiticeira e fosse queimada, ela e a família dela e os bens delas, etc., eram todos confiscados pela justiça. E se ela não fosse inocente, era só ela que morria. Não morria mais ninguém, não tinha mais nada a observar. Vejam vocês também que não tem nada a ver com os fatos, né? Tem a ver com a prova, quer dizer, com o resultado da prova. E agora o que nos interessa. Mas já quando se estabelece o ensino de direito lá em Bolonha, esse ensino era feito através de conferências, né, que diziam o que aquele código de Justiniano queria dizer, que era uma bagunça aquilo danada, não tinha código nenhum, era uma série de postulados e tinha de tudo ali. Então tinha um professor que explicava. O professor era empregado dos alunos, né, os alunos que pagavam o salário do professor lá em Bolonha, foi assim que a universidade foi inventada. E quando havia alguma dúvida maior, se instaurava o que se chamava de disputácio. A disputácio era uma confrontação de teses em que dois partidos, né, que podiam ser duas pessoas ou dois grupos, etc., tinham teses opostas sobre a interpretação de uma determinada regra. E nessa disputácio, vencia quem trazia maiores autoridades para o seu lado. Né? Quer dizer, o sujeito que apresentava maiores pessoas conhecidas, santos, filósofos, pensadores e tal, que concordavam com ele. E o outro ia e fazia a mesma coisa. Então, o peso da autoridade que sustentava o argumento é que ganhava ou perdia. E tinha o júri que decidia que perdia. Como eu fiz pesquisa há muito tempo no sistema de justiça tribunal do Rio, eu achei isso aí, eu encontrei isso, né, fisicamente e empiricamente em julgamentos do júri, em que os advogados levavam uma porção de livro para o julgamento. Não sei se alguém já viu isso, mas eu vi várias vezes,
e dizia, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo, para dizer que ele tinha razão, porque ele estava apoiado, não em fatos, mas naquelas autoridades todas que concordavam com ele. E depois você ia ler os livros que ele pegava e mostrava, não tinha nada a ver, não tinha nada escrito, não, era dele que estava usando o argumento de autoridade para dizer que ele tinha razão enquanto não tinha. E o jurado julgava, inclusive, de acordo com esse critério. Né? Muitas vezes o Sheik fazia isso muito bem, né, tinha uma oratória muito boa e tal, e estava cheio de autoridades reforçando o que ele estava dizendo, eu acreditava nele, acreditava, era uma questão de crença, né? Acreditava e fazia. Essa tradição, né, lá de Bolonha, ela não foi embora do direito. Né? Então, aqui no Brasil, eu não sei lá em Portugal, mas aqui no Brasil, quando as pessoas se referem a essa tradição, dizem que é uma tradição Coimbra. Existe uma categoria que se chama tradição Coimbra, que foi, eu aprendi isso numa discussão, num curso de doutorado em Direito, com um processualista, porque eu fui falar uma coisa assim parecida com essa que eu estou falando, e ele falou que essa é a tradição Coimbra, a qual eu apoio, eu acho que é assim que deve ser a verdade jurídica, tal. Isso agora, né, no ano 2000. Então, vocês veem que do século XI até o ano 2000, não mudou muita coisa, nem no ensino do direito brasileiro, nem muito menos, né, dos tribunais. Então isso é uma coisa muito importante, porque as referências desses policiais, referências, vamos dizer, em termos, né, de conhecimento, de saber, elas advêm de duas grandes fontes, como aqui todo mundo, vocês sabem, né, da fonte do direito e da fonte militar. É isso? Então, a fonte do direito, vejam bem, está profundamente marcada por essa disputácio, por esse contraditório, que aqui no Brasil se chama contraditório e que não tem nada a ver com o sistema adversário, nem com o princípio do contraditório. Não, o princípio do contraditório, o sistema adversário, quer dizer que toda vez que tem uma discussão, ou uma acusação, melhor dizendo, as pessoas têm direito de se defender da acusação, de, né, contestar a acusação. Isso é o princípio do contraditório. Mas a lógica do contraditório não é isso. A lógica do contraditório é essa lógica da disputácio. Quer dizer, a lógica que eu devo discordar sempre do meu opositor para que um terceiro tome uma decisão por mim. Né? Então, a decisão, diferentemente do conhecimento científico, diferentemente daquela argumentação que eu falei, a decisão não advém, não está na mão do convencimento das partes em disputa, né? Daquelas que queriam. As partes não podem consensualizar e, portanto, não podem criar fatos. Os fatos são criados pela autoridade. É o juiz que vai dizer o que é fato e o que não é fato. Do outro lado, né, na hierarquia militar, como nós sabemos, vale a hierarquia, né? A hierarquia que comanda toda a estrutura militar. Então, quem é hierarquicamente superior tem razão. Então, a autoridade, né, tem o poder de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Eu, além de formado em Direito, também já fui militar. Então, eu tenho uma vivência muito prática, né, dessas coisas todas e tal. E eu ficava muito zangado com isso, mas, né, não pondera. Né? Quer dizer, o sujeito manda e você não pondera, quer dizer, você faz, porque se você não fizer, você é punido. Né? E no Brasil, o nosso sistema de justiça criminal, ao qual o nosso público está necessariamente, né, vinculado, só tem formas de produzir verdade que não são consensualizantes, que não são argumentativas. No inquérito policial, você tem uma autoridade monológica, né, que produz inquisitorialmente os fatos, né, escreve os tais dos fatos do inquérito e tal, e aquilo ali se transforma em fato. Por quê? Porque o delegado disse que é fato, é isso? Então, é uma autoridade que diz que é o fato, não tem contraditório. Quando vai para o processo, o que acontece é o contraditório, quer dizer, a disputar-se, também não tem uma argumentação para produzir fatos consensualizados. E no júri, como eu disse, até aparece de forma mais explícita ainda essa disputácio com o negócio do argumento de autoridade, porque o sujeito leva os livros, né? Leva fisicamente os livros para o júri para dizer que o que ele está dizendo está apoiado na autoridade dos autores, né? Que ele está
mencionando, né? Então, quer dizer, nesse contexto é que se vai discutir a questão do argumento da autoridade e autoridade do argumento, né? Porque é um contexto muito específico. Não, já estou terminando. É um contexto muito específico. E por isso também é muito difícil aquilo que o Pedro falou aqui, né? Que vamos dizer, a existência e o segmento de protocolos, né? Porque os protocolos limitam o argumento de autoridade, né? Porque os protocolos vão dizer como é que tem que ser feito e eu vou dizer, não, eu fiz desse jeito, porque está aí no protocolo, e aí pronto, aí não, né, tá tudo. E os protocolos são fruto de consenso, são coisas empíricas, né? Que as pessoas vão e fazem protocolo a partir das suas práticas. E isso no Brasil as pessoas fazem, mas não seguem, porque o que elas seguem são normas abstratas que têm o poder, né, tá na mão de alguém para interpretar. E isso é uma tradição nossa. Bom, então, era o que eu tinha a dizer, vocês me desculpem, ela está dizendo que eu me alonguei muito, mas é que é um pouco difícil dizer essas coisas todas assim sinteticamente, né, porque eu quero ser entendido, né, eu não quero ser não entendido, né? Eu quero que quem discordar de mim discorde daquilo que eu estou falando e não daquilo que eu não estou falando, é isso, quer dizer? Então, está tudo bem, muito obrigado.